programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos chegando nessa tarde, hoje dia 24 de maio de 2024. Estou aqui de volta às atividades, retomando aos poucos. Para aqueles que não me enxergam e para aqueles que ainda me veem e que conseguem me enxergar, nós continuamos a batalha. Estamos mais do que vivos. Iniciamos esse novo projeto que é o Pensa Cultura, está sendo retomado pela minha apresentação, onde nesse espaço nós estaremos levando cultura, porque nós estamos na terra da cultura. Nada melhor do que falar em cultura, nada melhor do que, primeiramente, agradecer a Deus, que é Deus que nos dá o dom da vida primeiro, o dom da arte, o dom de buscar tudo que existe nesse mundo. E estamos aqui, nesse momento, pela Pensa TV, com essa nova ideia, com um pensamento inovador. E vamos mostrar o que é bom para Cajazeiras. Esse espaço visa isso, mostrar o que é bom na nossa terra, na nossa cultura, da arte, dos costumes, enfim. Estaremos ao seu lado sempre às sexta-feiras, mas estaremos com a nossa plataforma da Pensa TV. Assim, quando o programa terminar, estará disponível para você arquivar, para você acessar novamente na outra semana, no próximo mês, enfim, vai ficar plantado aqui todas as entrevistas, todos os assuntos que nós estamos aqui conosco. Abraço a todos, sejam bem-vindos. Pensa Cultura está no ar a partir de agora. E nossa sexta-feira é marcante por alguns acontecimentos que a cidade vai ter nesse final de semana, que nós vamos estar aqui levando para você com a agenda cultural. Daqui a pouquinho temos também hoje no programa o Maestro Francisco. O Maestro Francisco que vai estar hoje fazendo o primeiro programa, o nosso primeiro podcast de cultura, e vai ser um entrevistado, falar sobre a sua trajetória, sobre música e sobre as coisas boas que Cajazeiras tem, com certeza. Essa é a primeira parte do nosso programa, mas na segunda parte, daqui a pouquinho, a gente já volta falando com o Maestro Francisco. Mas queremos já falar hoje o que aconteceu na semana passada. Cajazeiras, que sempre tem sido contaminada pela cultura, pela arte, e no final da semana passada, tivemos várias movimentações. Aliás, no dia 17, vamos começar pelo dia 17. Dia 17, lá no Leblon, nós tivemos a segunda mostra de músicas autorais. Olha, Cajazeiras é um celeiro de música, de artistas. Tem até uma piada que dizem a Globo e as grandes produtoras tentaram fazer um filme em Cajazeiras, mas só encontra artista, não tem coadjuvante. Na verdade, aqui é um celeiro de artista, nós temos aqui muitos valores e nós temos muitos valores escondidos. Temos projetos, sim, para que a gente possa descobrir talentos. Vamos colocar em ação o karaokê, no qual a gente fizemos essa primeira edição, ao lado do Competitivo, nós fizemos isso, descobrimos valores também. Vamos estar aqui buscando valores nas escolas, né? Porque existe muita gente lá. Vamos saber quem tem o dom da poesia, quem tem o dom da composição, quem tem o dom da música, da voz. Enfim, nós queremos fazer desse programa apenas uma caixinha de tantas surpresas que nós vamos criar ao longo do tempo, pensando cultura e fazendo a cultura acontecer. Mas vamos sair, dar um saltinho, mostra as imagens, Henrique, lá do Leblon. A segunda mostra de cultura promovida pelo nosso Júnior Terra trouxe os compositores da terra. Foram 16 apresentações na noite, inclusive o Maestro Francisco esteve lá com sua música belíssima, falando de Cajazeiras. Eu estive representado, aliás, pelo Tiquinho Pancadão, que é uma voz estupenda, mostrando uma música nossa que nós temos e colocamos lá, que é Retrato de Vida. Também a segunda música que nós representamos lá foi
com um jovem talento que nós descobrimos também, que é o Vitor Hugo, né? Sofrer por Amor, e vários outros, Júnior Terra com suas composições, Naldinho, e vários talentos que estiveram lá mostrando essa noite excepcional que foi lá no Leblon. Aí fiquei um pancadão, vocês estão vendo aí a mostra, né? A segunda mostra, que é uma lei, esse projeto de Júnior é da lei Aldir Blanc, né? Aliás, Paulo Gustavo. Então ele fez esse projeto, foi aprovado e estava lá cumprindo, né, o que foi colocado nesse projeto pela lei Paulo Gustavo, a segunda mostra. A gente também teve a mostra de marchas de carnaval, que foi no carnaval, que também dentro da lei Paulo Gustavo. Então aí um pouco do que aconteceu lá no Leblon, tá certo? No dia 17 de maio, com esse grande espetáculo da cultura da nossa cidade de Cajazeiras. Nós tivemos também no Teatro Ica, nesse final de semana agora, hein? Foram sexta, sábado e domingo, 3 dias de muita apresentação, de muita dança com o estúdio do Marcelo Fiuza. Marcelo Fiuza é um estúdio, é um cara aqui, um coreógrafo, dançarino, e que tem uma equipe espetacular. E a gente quer parabenizar pelas apresentações. Tem a minha filha Yara, que faz balé, faz a dança lá no estúdio do Marcelo Fiuza. E são centenas de crianças, meu amigo. E quando ele faz a apresentação, foi a comemoração do Dia das Mães, lá no Teatro Ica, com o balé das crianças, né? As crianças lá se apresentando em homenagem às mães. Foi um lindo momento. Realmente, olha só como foi lindo esse momento. Esse aí foi na noite de sábado, né? Mas teve na noite de sexta e também no domingo, porque são muitas as bailarinas, certo? São muitos, a criançada tem demais, né? Que estudam, vão para lá fazer dança, fazer TikTok lá no estúdio Marcelo Fiuza. Então, parabéns, isso aí é a cultura da nossa cidade, que todo final de semana tem essa efervescência, tá certo? Então, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar o que é que vai acontecer nesse final de semana. Vamos ter nesse final de semana aí, vamos ter show, né? Show de rock lá no NEC, temos uma exposição do nosso amigo Fabiano Feitosa, que vai ser amanhã, tá certo? E tem também, certo, tem show de humor no dia 1º de junho. Daqui a pouquinho nós vamos tratar disso aqui na nossa agenda cultural, tá bom? Coloca só um pouquinho mais aí do balé, por favor, Henrique. A segunda parte do balé, onde tem as apresentações do estúdio de dança Marcelo Fiuza, certo? Realmente é muito bonito essa apresentação. Bota o outro vídeo lá, o outro em seguida, que tem uma apresentação. Essa aí é na parte que estão todos as crianças, né, que participaram dos balés. Foram cerca de 10 apresentações diferentes, né? Cada um com coreografia, com uma homenagem especial para o Dia das Mães. Então foi realmente muito, muito bonito e emocionante, acima de tudo, esse espetáculo que a gente acompanhou lá no Teatro Ica. E Cajazeiras é isso. Cajazeiras é cultura. Então, muita coisa rola na nossa cidade de Cajazeiras. Essa é a nossa introdução do programa, porque na nossa segunda parte eu vou chamar aqui um pequeno intervalo para que a gente possa ir rapidinho. Já vou para outro cenário aqui, porque o mestre Francisco já está ali. E nós vamos falar agora de música. Vamos falar de música, vamos falar de Cajazeiras, vamos falar dos talentos de Cajazeiras. E um pouco sobre o Maestro Francisco, que é um cajazeirado que já faz parte, né? Um patrimônio da nossa cidade de Cajazeiras, é um patrimônio da nossa cultura, da nossa educação. Nós voltamos já, hein, com essa entrevista. Não sai daí. Pense TV, Pense Cultura. É o nosso primeiro podcast de cultura para fazer acontecer a cultura da nossa cidade de Cajazeiras, a terra do Padre Julinho. Voltamos já, hein?
Seu Pense Cultura, né, dessa sexta-feira, e hoje nós estamos aqui recebendo no nosso Pense Cultura, o podcast da cultura de Cajazeiras, o maestro Francisco, né? Pois é, maestro Francisco, muitas pessoas já ouviram muito a voz, a música, o canto, né? Do maestro Francisco aqui em Cajazeiras, mas muitos não sabem um pouco ainda sobre quem é o maestro Francisco. Na verdade, é baiano, baiano, né? É baiano. Baiano, pois é. Tem aqui uma pequena descrição aqui do maestro Francisco de Assis de Souza, né? Músico profissional, né, com licenciatura plena em música, com habilitação em instrumentos de corda, né? Trabalhou por 11 anos numa instituição, a Ceifar, mantida pelo governo de Luxemburgo, na Bélgica. Em Salvador, trabalhou com educação musical para os governos da Alemanha e Itália. Então está aqui conosco o maestro Francisco de Assis de Souza, conhecido como Maestro Francisco. Ele que chegou em Cajazeiras, que ano é? Seja bem-vindo, boa tarde. Eu Pense Cultura recebendo com muito prazer sua presença aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória. Boa tarde, mestre. Boa tarde, J. França. Boa tarde a todos os ouvintes, né? As pessoas que estão assistindo aí aqui em Cajazeiras, em microrregião, terra tão querida, tão amada hoje por mim. Tenho 8 anos que moro aqui. A gente constrói essa história a par e passo há 8 anos e com muita alegria, com muito amor a essa terra. Como você me perguntou, a gente... Ok. Pode encostar. Eu morava em Salvador, não é? Casei com uma paraibana, Ana Cher, e aí já era concursado no estado como professor de artes, como professor de música e também no município lá. E aí ela que é daqui da região, da cidade de Serra Grande, como meus pais também são oriundos dessa terra também. E aí ela um dia colocou isso numa conversa de coração e que gostaria de morar mais perto da família dela aqui. E quando tivemos essa oportunidade de ter o concurso aqui em Cajazeiras, eu fiz o concurso, eu sou um professor estatutário, passei, fui chamado e ela me perguntou, e aí, nós vamos? Eu disse, vamos, eu não dei a palavra. E para minha alegria posso dizer que é inenarrável esse estar aqui, viver aqui. Cajazeiras é a terra que me acolheu, me adotou a minha família e certamente é aqui que quero viver minha vida toda. Amo demais essa terra, por isso fiz a canção Cajazeiras, sim senhor. Recebi o título de cidadão cajazeirense em 2019 e aí esse presente que a cidade me deu, me ofertou, eu não poderia fazer diferente senão pegar o que eu tenho, que é a arte a qual Deus me confiou, e transformar isso numa canção. E eu acredito que muitas pessoas gostam da cidade, daqui da cidade, gostam dessa canção e se sentem valorizados com ela também, do mesmo jeito que ela se sente valorizada pelo carinho e o amor que as pessoas têm por essa canção. Cajazeiras, sim senhor. Pronto, daqui a pouquinho a gente vai cantar essa canção, a gente vai ouvir, né, o maestro cantando essa música que realmente já passou a ser um hino da cidade de Cajazeiras, né? Mas falando um pouco mais sobre a sua vinda, você chegou a Cajazeiras, veio concursado pelo município, pelo é isso? Município, exatamente. Isso. Sou concursado pelo município de Cajazeiras. Certo. E aí surgiu, eu sou formado em música, como você bem leu aí, licenciatura em música, tenho experiência nessa área, já trabalho com música há 36 anos aproximadamente. Então, trago essa experiência plagiando um pouco Gilberto Gil, que é um baiano também. Ele diz assim, a Bahia me deu régua e compasso, por isso eu acho que eu posso trabalhar em qualquer lugar e lidar com isso. E foi com essa coragem que a Bahia tinha me dado régua e compasso de viver a cultura da Paraíba, que já é, de certa forma, para mim, ancestral. Porque meus primeiros familiares são daqui. Então,
Ótimo. Assim eu estou construindo a minha história também aqui em Cajazeiras. Pronto, mas nós já chegamos em Cajazeiras, vamos estacionar aqui. Agora vamos voltar um pouquinho. Você disse que há mais de 30 anos como foi que o Maestro Francisco começou, descobriu a música? Conta pra gente como foi o começo dessa sua trajetória na música. É uma história interessante. Eu passei na frente de uma loja ainda com minha mãe, em memória, Dona Francisca, e vi um instrumento, e era um violão. E é por isso que eu acredito que não é a gente que escolhe o instrumento, e sim o instrumento que nos escolhe. E eu vi aquele instrumento e ele me chamou a atenção. E eu disse para ela que queria aprender a tocar violão. E minha mãe tinha esse feeling de olhar para as pessoas e reconhecer o talento nelas. E ela me deu esse violão e disse, pronto, tá aí. No dia do meu aniversário, 16 de janeiro daquele ano, eu tinha 11 anos de idade, e ela me deu o telefone e disse, pronto, tá aí, agora toque. E aí eu fui estudar, comecei meus estudos de violão, primeiro sozinho, né? A época da internet ainda não era essa coisa que tem, com tantas aberturas e tanta gente fazendo aulas, explicando. E aí eu fui convivendo com a música, vendo, assistindo outros artistas. Tinha um programa na TV chamado Som Brasil, naquela época, em que os violeiros iam tocar e me chamava muita atenção aquilo. E aí eu fui começando a aprender e vendo aqueles artistas, indo a shows e assistindo esses shows, os artistas, e vendo os guitarristas tocando. E aí eu acreditei que aquilo era possível, até por conta que já estava ali eu estava no meu DNA. Meu avô, o pai da minha mãe, era violeiro de profissão. Esses cantadores populares, ele vivia de música. Então eu só herdei isso dele, a arte de tocar um instrumento. Caetano Veloso já diz numa canção dele, e eu corri para o violão no lamento, e o amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. E é isso que a gente faz, né? Vem essa construção, a partir desse período aí, vem construindo saber, conhecimento, e o meu coração de professor, desde os meus 16 anos, já me chamava atenção para isso, para ensinar. E eu comecei a ensinar os meus amigos, isso ainda lá na Bahia, comecei a ensinar os meus amigos, os vizinhos a tocar um instrumento. E aí eu senti que aquilo poderia ser minha profissão, que eu gostava de fazer aquilo. Tentei fazer um outro caminho antes, fiz vestibular para medicina, passei, comecei a estudar, mas eu vi que aquilo não era ainda a minha praia, não era aquela não seria a minha história seria escrita de outra forma. Quando fiz vestibular para música, passei, aí as pessoas disseram, acho que também não vai terminar. E desde o primeiro dia até o último, na universidade, os 5 anos e meio, valeu a pena. Há pouco tempo eu estava falando com meu amigo Marco Rodrigues, e ele me perguntou, e aí, como foi o curso? Eu disse, se fosse para voltar e fazer novamente, eu faria com todo grado, de todo o coração. Me chama a atenção essa coisa de ser professor, de ser arte educador. Hoje a gente está falando aqui exatamente disso, arte, educação e cultura. E a gente tem aqui em Cajazeiras um projeto chamado Cantos que Educam, que traz essa história de reconhecer os músicos da cidade, os artistas que tocam, que cantam, que estão começando a construir o seu saber. Em Cachoeira dos Índios, também porventura, temos também um projeto lá chamado ProIMUS, Projeto de Educação Musical. Eu acredito muito na transformação do indivíduo através da arte, e no meu caso, da música. E é nisso que eu acredito, a transformação social. Como ela fez, como ela transformou a minha vida, eu acredito que ela transforma a vida de muita gente. Basta querer. Ok, então, conhecendo um pouco dessa sua trajetória inicial, daqui a pouquinho a gente vai voltar para o projeto que tem aqui na cidade de Cajazeiras, porque Cajazeiras é a terra conhecida como a terra da cultura, uma terra de muitos talentos, é uma terra que existe talentos de tudo que você imagina. Lá da cultura, 3 atores, produtores, tivemos aí, por exemplo, atrizes como Marcela Cartacho, destaque internacional, o grande Eliezer, que é foi um grande criador, foi um grande ator, foi um grande produtor, enfim, e também, certo, também muitos talentos que
a gente precisa mostrar e vamos com o tempo estar mostrando isso aqui. Mas, Maestro Francisco, a sua trajetória aqui na cidade de Cajazeiras, você falou aí muito bem quando chegou aqui. Você já conhecia um pouco sobre a história da cidade, vamos ver assim, essa ligação de Cajazeiras com a cultura, antes de você vir a Paraíba, antes de você vir a Cajazeiras? Como eu bem disse no início, minha mãe, ela é paraibana de Serra Grande e até hoje é uma cidade ainda muito pequena. E ela vinha muito aos finais dos meses para fazer compras aqui em Cajazeiras. Depois, como tantos nordestinos, buscando um novo alento em outro lugar, minha mãe mudou. Foi para Brasília, lá eu nasci, eu sou de naturalidade, cheguei com 5 anos na Bahia. Pois bem, por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque minha mãe, quando vinha a Cajazeiras, ela já nutria no coração dela esse amor que hoje eu tenho por Cajazeiras. O sonho dela de criança era morar em Cajazeiras. E ela contava isso pra gente na Bahia. Então, a partir dos 16 anos de idade, eu comecei a visitar, passear na Paraíba. E então comecei a me encantar e conhecer o povo, essa gente, que hoje eu tanto me acosto a elas com todo carinho. Até por conta de que o medo que eu tinha de vir para aqui, quando fui chamado, na época do concurso, era de uma cultura diferente. Eu, embasado na cultura da Bahia, a gente sabe que é muito ligado às questões afrodescendentes. A Bahia tem isso no seu DNA. E a gente tocava e cantava nos bares, essas coisas. Então não sabia como eu ia chegar e ser aceito. Quando eu cheguei aqui, para minha alegria, fui apresentado a várias pessoas que me deram logo essa bela notícia de que o nome da cidade era o apelido era Terra que ensinou a Paraíba a ler, Terra da Cultura. Então, para mim, eu, Francisco, artista, estava me sentindo já bem, porque eu chegava em um lugar onde as pessoas falavam de arte e cultura continuamente. Então, todas as minhas rodas de conversa que eu chego nos lugares, as pessoas até hoje falam isso. Então, assim, eu me senti muito bem, muito bem acolhido. E como eu disse lá no início, eu me senti adotado por essa cidade. E hoje eu vivo aqui, eu, minhas 2 filhas e minha esposa. E daqui aqui eu quero viver. Pronto, vamos agora falar sobre essa obra que a música, né? Como é? Cajazeiras, sim senhor, sim senhor. Como foi que veio essa inspiração? Quando foi que você compôs e como foi que veio essa inspiração para essa música? Eu já morava há algum tempo em Cajazeiras, via essa movimentação cultural que tem na cidade e eu sentia vontade de fazer uma canção que falasse desse carinho que eu tenho pela cidade. Mas aí a inspiração veio muito mais forte quando o vereador Rivelino foi visitar o projeto Cantos que Educam. E ele viu o projeto, a qual para ele então era novo naquele momento, e aí ele se encantou, pediu para voltar outras vezes, conhecer, e aí ele chegou um dia e disse: maestro, eu queria lhe fazer um pedido. Eu posso, com os meus pares na Câmara de Vereadores, conversar com eles para que a gente possa lhe dar o título de cidadão cajazeirense. Basta saber que esse trabalho que o senhor faz aqui é muito importante para a sociedade. Eu me senti muito feliz naquele momento e de forma que aceitei. Foi colocado em votação e de forma unânime os vereadores disseram sim, ele pode ser um cidadão cajazeirense. E aí, esse presente que eu recebi da cidade, eu só poderia devolver de uma forma, com o carinho que eu tenho. E eu pensei, vou fazer a canção, que eu já vinha guardando algumas frases no meu coração há algum tempo. Aí chegou esse momento. No dia que eu recebi o título de cidadão cajazeirense, eu já estava com essa música pronta e aí eu apresentei na Câmara de Vereadores. A minha ideia era, vou apresentar de forma inédita para que todos... E eu vou ver a reação das pessoas ao ouvir essa canção. E para minha alegria, quando as pessoas ouviram, se emocionaram, algumas pessoas vieram às lágrimas
E eu disse, pronto, estou no caminho certo. Então eu falei com o coração. A ideia era exatamente essa, falar com o coração, do jeito que meu coração dizia. Eu transformei isso em palavras e os acordes o disseram de uma forma que todo mundo, as pessoas aqui da cidade gostam. Foi assim que ela nasceu, na verdade. Foi de receber o título de cidadão cajazeirense, vinha guardando algumas frases no coração e aí foi o momento. Esse foi o pontapé dessa canção. E aí hoje, eu já digo sempre às pessoas, ela não é mais minha, ela é da cidade. É uma música que eu fiz para a cidade. Então hoje ela é de todo mundo que é cajazeirado e todas as pessoas que são cajazeirenses. Pronto, vamos ouvir. Maestro Francisco, Cajazeiras, sim senhor. Terra do saber, és meu bem querer. Essa tua alcunha fez por merecer. Em tuas ruas meus caminhos, trilho nossa amizade. O Cristo e açude grande embelezam tua cidade. Quem de tuas terras se afastam, certamente saudade tens. Em busca de outros brilhos que tu, Cajazeiras, tens. Cajazeiras, sim, senhor. Cajazeirado sei que sou. Cajazeira, sim, senhor. Cajazeirense com amor. Terra do saber, és meu bem querer. Essa tua alcunha fez por merecer. Em tuas ruas meus caminhos, trilho nossa amizade. O Cristo e o açude grande embelezam tua cidade. Quem de tuas terras se afastam, certamente saudade tem. Em busca de outros brilhos que tu, Cajazeiras, tens. Cajazeiras, sim, senhor. Cajazeirado sei que sou. E com amor. Terra da cultura. Cajazeira, sim senhor, já realmente é um hino. Parabéns, Maestro Francisco. Essa música todos os dias, Marcos Rodrigues, na Arapuã, e desde quando eu passei pela Arapuã, a gente escutava ela, né? E já é presente, né? Tanto a música do Maestro Francisco, como também tem a música do Júnior Terra. E a importância da imprensa que tem essa força grande na Paraíba, né? Três pontos fundamentais que as ilhas têm de importante: a imprensa, cultura, o saber, que a educação é a imprensa, né? Que é destaque também, enfim. E a imprensa se completam, né? Educação, juntamente a imprensa para divulgar, e isso é muito importante. Existe uma lei, inclusive na Câmara, que é para justamente os veículos de comunicação, né, dar valor e tocar um percentual das composições, porque é muito importante, né? Você ter uma música reconhecida, ter uma música que é tocada. E não é fácil não, viu?
No dia de hoje, para você que é compositor, muitas das vezes o compositor não aparece, né? Eu digo a maioria das grandes músicas, dos grandes sucessos, né, dos cantores do Brasil, muita gente pensa que a música é daquele cantor, mas a grande maioria tem pessoas que são realmente criativas que nunca aparecem, né? E existe essa particularidade que o compositor ele não aparece, mas é aquela velha história, né? O cara prepara tudo, todo o cenário, mas quem faz o sucesso é o cantor que canta a música, enfim. Mas a composição e o compositor, eu defendo muito isso, porque eu sou compositor há muito tempo, tá certo? Não sou compositor por profissão, né, mas como um hobby, mas a gente vai se mandando e a gente sabe o valor disso aí. Então tá aí. Mas, Francisco, fora essa, tem outras músicas? Tem Tenho. vários, Recentemente várias. tenho algumas músicas. Eu gosto também de construir canções sempre que me pedem músicas, hinos para as comunidades. Aqui eu fiz para Sagrada Família, fiz para Padroeira de Serra Grande, eu fiz para o Padroeiro São José de Joca Claudino. E aí a gente vem fazendo essa caminhada, né, cultural. Certo. Você foi vamos ver assim, o idealizador desse projeto Cantos que Educam. Você esteve presente desde o início desse projeto implantado aqui na Educação de Cajazeiras? Ótima pergunta. Assim que eu cheguei aqui, um mês e pouco já estava em sala de aula e olharam as pessoas na Secretaria de Educação, viram meu currículo e viram ali que eu era formado em música. Me chamaram lá para conversar e aí falaram dessa ideia, dessa concepção de construir algo nesse sentido, e se eu tinha interesse. E de antemão, logo eu disse sim, eu tenho bastante interesse, tenho experiência nessa área, eu gosto de trabalhar com arte e educação e posso fazer o projeto. Isso foi um pedido na época de Edna Elba, na verdade, foi no período em que ela era secretária. E aí escrevi esse projeto, mostrei o projeto, ela achou muito interessante. E aí começamos naquele período. Tinha um outro nome. E aí a gente começou a fazer aquele trabalho. Teve uma pequena pausa quando teve a mudança de governo. E logo em seguida também me chamaram para refazer esse projeto. E aí ele veio com mais força, ele veio com mais intensidade, ele veio com mais dinamismo, ele veio com mais investimentos. E se tornou esse projeto que hoje abarca 7 ou 8 escolas do município e a gente tem um total de 300 alunos na Escola de Música Santa Cecília, que há tempos, na verdade, há tempos idos, era um espaço parado e a gente fez ele voltar a viver e respirar música. Hoje a Escola Santa Cecília tem movimento praticamente todos os dias da semana, em que os meninos estão lá aprendendo a tocar um instrumento. Vários instrumentos da fanfarra, como 9/6, tarol, timbal, surdo, repique, instrumentos de sopro, como saxofone, trompete, trombone de vara, trombone de pista. Então, é uma gama de instrumentos que é ofertado lá. Por exemplo, essa parte dos instrumentos de sopro veio nesse segundo momento. Então, assim, é um projeto que, antes de qualquer coisa, trabalha as questões não só de transformar o aluno em um instrumentista ou multi-instrumentista, mas também fazer com que ele seja um cidadão, um bom cidadão, que seja uma pessoa que trabalhe positivamente para a sociedade. Por isso que eu sempre falo que arte, educação e cultura eles estão muito ligadas. Então, é nesse sentido de trabalhar arte, cultura e educação, tudo junto, dentro do mesmo ideal, que é fazer com que essa criança, esse aluno, se torne protagonista de sua própria história, que ele escreva com a sua própria mão a sua história, que não deixe que outras pessoas escrevam. Ele pode escrever sua história. Já conta um poeta mineiro, ele diz assim: meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. E essa concepção é do aluno, dessa criança, desse estudante, escrever, ele ser o protagonista de sua própria história. De ele sonhar e fazer com que esse sonho, muitas vezes, que muita gente pensa que às vezes é maior do que a pessoa, ele fazer com que ele tome asas e voe muito alto. Essa é a ideia. Ok, mandei aqui.
Daqui um abraço que está nos acompanhando. Aqui a Mirelle, né? Orgulho do meu professor, essa aluna, né? Também o Matheus Lacerda. Tanto estudo sax quanto aprendo cada dia mais e mais sobre a vida com este ótimo professor. Parabéns, professor Francisco Matheus Lacerda, também outro aluno. Quem está também nos acompanhando é o Aldemir Filmagens, né? Tá em casa lá, nos acompanhando também no nosso Pensa Cultura. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? É o 991 14 0207, 83 991 14 0207. Eu, até o finalzinho do programa, eu vou mandar um vídeo para que o Henrique solte lá um pouquinho da fanfarra Cantos que Educam, né? Que é conduzida pelo maestro. Inclusive, a gente fez esse vídeo na inauguração do novo SAMU, agora essa semana. Né? E são realmente jovens, né? Adolescentes que estão ali aprendendo, né, um instrumento. E como é feito, maestro, essa seleção? Vocês procuram mirar naqueles que têm interesse, ou vocês deixam eles à vontade para eles procurarem a se integrar nesse projeto? Boa pergunta, ótimo, excelente. Como a gente faz? No início do ano, sempre no início do ano letivo, a gente visita as escolas, fala do projeto, mostra a ele as possibilidades que eles podem alcançar com tocar um instrumento, dominar de certa forma um instrumento. E aí a gente faz essa visita às escolas, faz esse convite. Em algumas escolas, inclusive, a gente vai com os instrumentos de sopro. Eu, o professor Lucas, o professor Vinícius, mostra a esses meninos alguns timbres e alguns instrumentos, chama ele para que mostre o instrumento, como eu disse no início, eu acredito que é o instrumento que nos chama. Então a gente apresenta alguns instrumentos e eles são convidados a participarem. Aqueles aos quais o coração bate mais forte, a gente deixa uma ficha de inscrição na escola, e aqueles aos quais o coração bate mais forte por tocar um instrumento, procura a direção da sua escola, fala do desejo, os pais assinam um documento de que ele pode participar do projeto, e assim é feito. E aí, a gente faz a inscrição, tem o dia marcado para a aula de cada escola, o ônibus pega na escola e leva para a escola de música, ele tem aula, da mesma forma em que ele é bem acolhido lá, tanto por tocar um instrumento, quanto pela alimentação, a infraestrutura. Ele fica conosco entre 10 e 10 e meia, e depois ele volta para casa para que possa descansar um pouco e adentrar já a sua chegada em sua casa e estudar matemática, português, inglês, as outras áreas do conhecimento. Essa é a ideia, de que ele aprende um pouco de música e estuda bastante na escola. Aí a gente tem uma questão que é muito pertinente falar. Aqueles alunos aos quais participa da nossa banda, da nossa fanfarra, a gente vê seguramente a mudança dessas crianças desde os primeiros dias ao qual ele participa. Quando chega no meio do ano, a gente já vê mudanças grandes, tanto na forma de lidar com os outros colegas, tanto na escola, no conhecimento. Eles melhoram nos estudos, porque música trabalha as questões de lateralidade, espacialidade, cognição. E da mesma forma em que o aluno ele começa a perceber de que ele precisa se dedicar, ele precisa ter foco em alguma coisa, esse foco também é transformado lá para as matérias como matemática, português, inglês, geografia, história e artes, né? E todas as outras matérias. Então, assim, a música nesse sentido vem para auxiliar, ser mais um elemento na ajuda desse aluno a buscar sua motivação educacional. Não me diga uma coisa, professor, durante esse tempo já foi descoberto talentos que já estão hoje se profissionalizando, ou se adequando mais ainda, ou já estão fazendo a composição com alguma banda, enfim? A nossa ideia é de que esse aluno, ao passo que ele entra na escola e ele permanece na escola de música, ele, a partir do momento que ele começa a buscar e integrar isso, conhecimento musical, ele se torna multiplicador. O que é isso? Ser multiplicador. Ele passa a ser, não que ele passe a ser um aluno mais importante, melhor do que os outros, mas ele adquire o conhecimento que ele pode transformar.
ele pode transformar outros colegas que estão chegando. Eu observei na apresentação do SAMU que tem algum componente que começou no Cantos que Edu que estão hoje na banda de música? Tem, Tem. o professor Que Vinícius, justamente por exemplo. é um dos componentes, né, eu vi se deslocando para acompanhar uma apresentação de vocês, né? Ele e o professor Lucas, eles estão na banda, sim, e eles também são do Cantos que Educam. Começaram os primeiros passos no canto que Exato. Nos procuraram para aprender e ali eles se descobriram verdadeiros artistas, verdadeiros professores. Hoje eles trabalham, inclusive, ajudam a gente dentro do projeto, já estão engendrados dentro do projeto Novo Mais Educação, ou seja, eles depois de ser multiplicador, ele passa a fornecer também parte da mão de obra dele para o conhecimento. São quantos alunos que o projeto tem hoje? Hoje a gente tem em torno de 300 alunos. 300 alunos. E no início, é bem interessante, quando a gente começou, naquela primeira semente que eu contei a você, a gente tinha o número exato de 77 alunos. Começamos com 77 alunos. E aí ele tomou essa dimensão de hoje ter um espaço de 300 alunos. E a gente não abarca mais alunos porque a gente ainda não tem o espaço tamanho. Ou seja, hoje a escola de música de Cajazeiras, ela é do tamanho de várias escolas do município. Ou talvez até com uma quantidade maior de alunos de algumas escolas do município. E é um projeto assim que a cidade acolhe bem, porque vê o interesse dos meninos. É uma cidade, como você bem sabe, é uma cidade que respira cultura e a música, ela fala por si só, né? Ela fala por si só. Eu vejo a arte aqui em vários cantos, vejo arte nas construções da cidade, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui, de passear, de andar pelas ruas, por isso que em tuas ruas, meus caminhos, trilho nossa amizade. Eu observei que tem muita arte nas construções antigas daqui. Que muitas vezes a pessoa, por estar tão acostumada, não consegue mais enxergar. É verdade. Do mesmo jeito que você cita os compositores, a gente poderia estar citando os artistas daqui que constroem, os artistas de artes plásticas que constroem arte. A gente poderia estar falando as aqui artesãs, né? Das artesãs, isso, exatamente, da nossa cidade. Vamos trazer esse pessoal aqui, vamos mostrar todos eles, o trabalho de todo mundo, que é importante, né? Eu estou citando isso porque, assim, eu me sinto pequeno diante da arte, e sou diante da arte. E a gente tem muita arte construída aqui. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para abrir esse espaço, ser o primeiro convidado. Mas eu também sinto que a minha responsabilidade é grande de ter falado os outros que são antecessores a mim e os que serão posteriores a mim, que são os alunos que estão construindo saber aqui dentro da cidade. E essa construção da arte, eu vejo ela como fonte inesgotável. E Cajazeiras, terra da cultura, terra de saber, realmente é meu bem-querer e aqui eu quero viver. Muito bem. Tem aí o vídeo, Henrique, da apresentação do projeto Cantos que Educa. Esse vídeo foi lá numa das apresentações da fanfarra, onde eles se apresentam, tanto no desfile do dia 22, né, como inaugurações. Tá aí a Cantos que Educa. Isso aí é um pouco do que foi apresentado, né? Lá na inauguração do SAMU, né, tanto a banda Santa Cecília como também o projeto Cantos que Educam. Para você, Cantos que Educam, e tem o maestro Francisco, que é o condutor, né, desse processo para revelar talentos aqui na Terra da Cultura, na cidade de Cajazeiras. Bom, só lembrando que você pode mandar sua mensagem se desejar, certo? O 91140207. O nosso Pensa Cultura, ele está indo ao vivo nesse momento aqui, mas ele, assim quando terminar o programa, ele vai para a plataforma. Então o nosso diferencial é esse, que o programa ele não tem aquele cunho de ter a audiência fixada nesse horário. A gente sabe muito bem que hoje o podcast ele é a mola mestre da internet, né, das mídias sociais, porque as pessoas hoje estão muito atarefadas. Mas quando você chegar em casa, você vai ter o Pensa Cultura. Quando você chegar em casa, você vai ter o Pensa Cultura
amanhã, no final de semana. Você vai ter o Pensa Cultura na próxima semana, essa edição, enfim. Então, qualquer episódio você tem a oportunidade de escolher, como também os demais programas da Pensa TV. A nossa plataforma é o www.penstv.com.br. Você vai lá, clica em Pensa Cultura e vai ter todos os episódios, inclusive esse com a entrevista com o maestro Francisco, aqui no nosso Pensa Cultura. Bom, maestro, tem mais alguma música que você queira fazer a apresentação, se ser, ou sua ou qualquer uma que você... Tem uma música que ela tá guardada na manga, que é uma música que eu fiz agora recentemente. Lançamento. Eu musiquei um poema de Marcos Rodrigues, e aí eu quero deixar ela tá aqui ainda guardadinha na manga. Assim que a gente gravar, eu prometo passar para você que você passe para o público. Mas eu vou tocar uma música, uma canção minha, ainda da época de Salvador, que eu morava lá. O nome da música... Eu sim. Eu conosco, eu só. Eu convosco, eu só. Eu e a nação, nação santa ou nação cão, eu só. Eu conosco, eu só. Eu convosco, eu só. Eu com Deus, crente ou ateu, só eu. Só. Eu sim, eu não, eu só razão, eu solidão. Sozinho não há canção, só eu. Só. Eu só. Ok, parabéns. Mais uma. Essa é sua também, né? Também minha. Muito bem. Ótimo. É muito bom você ter músicas suas, né? A composição ela não é fácil. Muita gente acha que cada compositor tem a sua forma de fazer, né? Tem compositor que tem uma maneira de compor, tem outros que tem outra maneira, tem compositor que tem várias maneiras, né? E assim vai, né? E eu confesso que a minha inspiração, tenho muitas inspirações. É interessante que, professor, nesses dias eu estava, de vez em quando eu lembro de uma. Rapaz, eu explorando uma música, tem 1990 e tanto, tinha lá, e tem uns arquivos meu, eu guardo e vou lá e procuro a música, quer dizer, faço a música ou a poesia, eu faço e guardo lá. E quando eu vou lá, eu tenho esse conteúdo e eu não estava nem lembrando mais que tinha. Mas a inspiração do compositor ela é interessante, né? Às vezes ela, né, de repente você está aqui no canto, ela vem, você tem que pegar. Outra vez você força para ela vir, muitas das vezes ela não vem, então vai para outro momento, e assim vai. Então essa é a trilha do compositor. Professor, musicalidade. Hoje nós vivemos mundo virtual, internet. Antigamente era muito difícil, né? Era mais difícil, né, as coisas. Hoje você faz uma música em casa, você pode gravar e lançar ela em casa e fazer sucesso, enfim. Antigamente você tinha que ir para um estúdio, era aquela coisa toda, enfim. Atualmente, qual a sua avaliação, né, da evolução da música, do conteúdo em si? A gente sabe que existe muita... eu ia fazer até uma colocação aqui, mas eu acho que é meio pejorativa, né? Mas, assim, o nível baixou muito das composições. A gente vê aqueles compositores ou aqueles cantores que apresentavam músicas românticas antigamente, que certamente desistiram porque a coisa não fazia tanto sucesso. Enfim, resumindo, hoje eu acho que você fazer uma música falando em balançar a bundinha, você faz história de sucesso, em detrimento de outras músicas. Existe o público, mas o público é bem menor daqueles que gostam de qualidade. Qual é a sua avaliação hoje da música atual?
Assim, a gente passa por um processo, né? E esse processo ao qual hoje a gente está inserido é um pouco complexo para falar dele, porque assim, se nós imaginássemos Beethoven, por exemplo, no tempo dele, escutar uma música como as músicas que tem hoje, os pagodes, que é duas notinhas e uma letra que muitas vezes não valoriza o ser humano em si, principalmente denigre muita mulher. Então eu acho que ele tomaria um susto muito grande, né? Hoje muitas canções são feitas para como se fosse um copo descartável para fazer sucesso um momento e depois ela ficar guardada num lugar chamado esquecimento. As grandes canções não, as grandes canções elas são atemporais. Se você parar para escutar uma canção de Cartola, ele fez canções aí há 30, 40 anos atrás, e ela hoje, você escuta e ainda olha ela e diz assim, escuta e diz, que canção bonita, fala muito de mim. Mas hoje as canções foram feitas muitas canções hoje estão sendo feitas para isso, para pegar um certo público, eles escutam um pouquinho e depois abusa, né? Hoje as pessoas escutam uma mensagem no celular, no 1 e-mail, no 2, ou seja, tudo muito rápido, tudo passou e já foi. Mas eu digo isso, que as belas canções, as canções que são feitas com dedicação, com carinho, com a letra mais profícua, elas vão ser atemporais, elas vão ficar para sempre. Outras, elas não serão lembradas daqui a algum tempo. Sem querer ser pejorativo nesse sentido. Mas a canção, que ela é feita, como eu bem disse, como parece um copo descartável, ela daqui a um tempo as pessoas não vão falar dela. E tem canções que são atemporais. Você vê que, por exemplo, nos anos 60 foi um marcante, né? A Jovem Guarda, aquela coisa toda. E aí hoje ainda são músicas que, né, é preservada hoje, né? As músicas consideradas brega, que é o brega, existe o brega, hoje misturado funk com brega, enfim. Mas o brega mesmo, romântico, aquele brega de Reginaldo Rossi, aquelas músicas de Agnaldo Timóteo, de Altemar Dutra, de Moacir Franco, né? Hoje o cara com 14 anos, você olha assim, e aquele garoto lá, o Vitor Hugo, né? Que a gente descobriu ele no karaokê aqui que fizemos, o cara 14 anos tem uma voz, né? Cantando música de Agnaldo Timóteo, meu irmão. Quer dizer, é inédito, é um caso que hoje, porque as crianças hoje, quem tem os seus 14, 15 anos, né, estão numa geração totalmente diferente, né? Então ele veio acompanhando o seu avô e tal, e aquela música é o que dá certo para ele, o que ele aprendeu, gostou e está fazendo uma coisa de qualidade, coisa que poucos jovens, eles dão valor, que é justamente essa música romântica. Então, hoje o Roberto Carlos é programa de rádio, né? O cara faz inúmeras, domingo de manhã é o programa de Roberto Carlos, Café com Roberto Carlos, Eu Rei as Notícias, o Rei, não sei, tudo em todo o Brasil. Então são músicas que ele faz tempo que parou de compor, né? Compor uma coisa aqui, outra lá, mas são músicas que ainda vive hoje e vai muito tempo ainda para frente. Então, felizmente hoje a gente tem que conviver, né, com essas questões musicais, mas faz parte, né? Faz parte. É interessante que você toca no assunto. Quando a gente escuta hoje, encontra um adolescente que gosta de uma música de mais qualidade, muitas vezes até hoje nos causa estranheza, porque eles estão realmente acostumados hoje com essa música mais descartável. Talvez essa seja uma palavra muito forte, mas é a que eu acho que mais se aproxima. Então, quando a gente escuta alguém cantar uma canção, como você citou, de Roberto Carlos, ou do The Fevers, por exemplo, e aí você diz, olha, ele conhece esse tipo de música, né? Então, eu dava aula, quando eu dava aula particular, eu cheguei certa feita para dar aula a uma criança de 9 anos de idade, e aí esse menino disse que gostava das músicas de um compositor chamado Xangai. Me causou estranheza ali. Xangai é um compositor de músicas regionais, ele é baiano, e ele canta músicas regionais com letras que falam sobre natureza, preservação da natureza, meio ambiente.
E aí ele disse, você tem certeza que você gosta desse tipo de música? Cante uma música para mim. E ele cantou várias. Hoje esse menino já ganhou vários, hoje ele é um homem feito, já ganhou vários festivais, compõe, tem outra formação que não é música. Mas aquilo me causou já um certo estranhamento. Por quê? Porque era um adolescente falando de música de construção mais aprofundada. Então, o que eu trago hoje para os meus alunos é exatamente essa coisa de presta atenção no que você está escutando. Os chineses, eles nos ensinam uma coisa. Quer conhecer o ser humano, quer saber quem é a pessoa, pergunte a ele qual tipo de música ele gosta. Olha que ensinamento interessante. Então, se a gente possibilita aos nossos adolescentes uma música de qualidade, certamente ele lá na frente ele vai mostrar para o que ele vê na sociedade de forma positiva. É nisso que eu acredito, é nessa transformação que eu acredito. E eu acho que é por isso que eu sou professor. Olha, o tempo voou, o tempo já foi embora, né, rapaz? Aqui no finalzinho. Antes da gente ouvir a despedida, ou até breve, né, do Mário Francisco, já que, com certeza, outras oportunidades ele vai vir para o Pensa Cultura novamente. Mas quero aqui registrar, Sinara Freitas está aqui, né? Show, meu amigo, você é 10, né? Parabenizando. E a todos vocês que acompanharam e que vão acompanhar, né? Você pode fazer acontecer o programa. Por exemplo, você vai lá no Pensa TV, pega o link do nosso YouTube, da Pensa TV CZ, e você pode passar para um amigo, você pode assistir depois, fique à vontade. Isso aqui é um projeto que ele se deixa enraizado, deixa gravado, deixa registrado o programa para que você possa futuramente assistir amanhã, no final de semana, depois, enfim. Tá bom? Porque é dessa forma que hoje a gente quer atender a todas as pessoas. Está no trabalho, não pode assistir na hora, então a gente vai estar fazendo o Pensa Cultura ao vivo. Outro momento a gente vai gravar em algum horário diferente para colocar ele no ar na sexta-feira, mas o importante é que ele vai estar na nossa plataforma aqui na Pensa TV, que é justamente o que a gente vai fazer de diferente. E outros programas, outros podcasts vão estar sendo lançados futuramente, pode ter certeza disso. Mas, Henrique, vamos aí à agenda, antes de as considerações aqui do nosso Mestre Francisco, vamos à agenda cultural, né? O que é que vai marcar de eventos nesse final de semana, né? Nós vamos ter aqui na cidade de Cajazeiras. Pois é, começando aqui, vamos ver aqui. Joga para mim aí esse convite aqui para o show, né, do Titela. É um show musical, então aí tá do Chamegão, né? Isso, o Chamegão houve hoje, falando do Chamegão, houve hoje uma reunião, tá certo? Tá começando a se organizar o Chamegão, que vai ter início dia 22, com Beto Barbosa. E é até bom o Chamegão esse ano, que tem aqui umas atrações interessantes. Beto Barbosa, ele voltou com tudo, né? Tá com o dia que ele tá fazendo show em tudo que é canto do Brasil. E Beto Barbosa foi marcante aqui no Chamegão de Cajazeiras. É a lambada, aquela coisa toda. E tem Zé Orlando, né? Tem uma série de atrações que vai no dia 22 aqui na cidade de Cajazeiras, tá certo? Nós vamos ter também, mostra próximo aí, Henrique, mostra mais um aqui. Nós vamos ter um evento interessante nesse final de semana, do nosso amigo Fabiano. Fabiano, que é o homem que faz aqui, vai ser lá na Praça do Leblon, Fabiano Feitosa, ele é artesão. E, rapaz, esse material dele, esse Márcio já conheceu, né? Rapaz, ele faz umas luminárias que é incrível. Então o Fabiano está convidando aqui para transformando canos de PVC em esculturas e luminárias. Pois é, vai ser realizado nesse dia 25, sábado, no Leblon. Na Praça do Leblon. Nós vamos estar lá amanhã, Fabiano, registrando, porque no próximo programa a gente vai estar aqui colocando, tá certo? Essa sua exposição é uma exposição que também faz parte, né, do projeto da Lei Paulo Gustavo, tá bom? Então, a pedida para amanhã é isso aí. Temos também amanhã, vamos ter amanhã não, esse aqui é o dia 1º de junho. É um evento de humor que a Raquel está trazendo, é o Titela, tá certo? E esse evento vai acontecer aqui lá no Cajazeiras Tênis Clube, tá certo?
Tem aí o Titela com moção. Vê se é possível aí colocar, Henrique. Senão a gente só fala mesmo nesse evento. É o evento Proibidão, tá certo? Tá chegando a hora aqui, o show de humor Proibidão, que vai acontecer lá no Tênis Clube, tá certo? Com o Titela, certo? Titela, o Bruno Paes, tá certo? E o Orovinha, lá no Tênis Clube, tá bom? Dia 1º, tá bem? Tem mais esse evento que vai ter aqui na cidade de Cajazeiras, tá certo? Então são os eventos desse final de semana. Também vai ter um espetáculo no teatro, e o meu amigo Agnaldo Cardoso é o dirigente, é um dos componentes, e é uma peça, né, é um espetáculo teatral aqui no Teatro I, que eu acho que vai ser dia 25, vai ser amanhã. Não foi nos enviado, mas a gente já está registrando, né? Um espetáculo, tá certo? Um espetáculo infantil que vai acontecer lá no Teatro Ica, certo? E nós vamos estar registrando também no próximo, tá bom? Essa é a agenda cultural para esses próximos dias, final de semana, tem até o dia 1º para você ir se programando, porque Cajazeira aqui vive muita cultura. Esse aí é o Dinaldinho, né? Isso é o Dinaldinho, faltou isso aí. Aliás, o Dinaldinho está registrando aqui, lá no NEC Cajazeiras vai ter o Mombojó, dia 24, que é hoje, às 23 horas, certo? Com o Luiz Cláudio e Mombojó, lá no NEC, no centro, é um evento do Centro Cultural, apoiado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, tá certo? Um NEC que fica ali, né, por trás do fórum aqui na cidade de Cajazeiras, hoje a partir das 23 horas, tá bom? Então tá aí dado o recado para você. Essa foi a nossa agenda cultural de hoje. Final do programa Pense Cultura, Maestro Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui, tá certo? Em outra oportunidade você vai voltar para a gente escolher aqui um tema legal. Depois a gente vai fazer aqui uns debates também, para que a gente possa aprimorar mais e mostrar mais a nossa cultura cajazeirense. Muito obrigado pela sua presença. Também agradeço. Fico feliz de já ser convidado para outros programas, para falar sobre outros pontos de arte e cultura. Não poderia deixar de registrar aqui o meu abraço para a Sinara, é uma das nossas colaboradoras lá do projeto Cantos que Educam. Mandar um abraço para a Mirella e Matheus, que são meus alunos. Um abraço para W. Ramalho também, que já é um multiplicador, um grande trombonista aqui da nossa região. E dizer a vocês de que a nossa cidade, a cidade de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, ela tem cantos mil. Quem não conhece Cajazeiras precisa conhecer, precisa chegar aqui e beber dessa água que tem aqui, que quem bebe dessa água não quer sair, não quer voltar. Ô Maestro, antes de você se despedir aqui, é que Henrique tinha feito aqui a indagação que eu não tinha visto aqui. Ele está perguntando aqui como foi o primeiro encontro dele com a música. Você falou uma coisa, foi mais ou menos isso aí lá atrás, mas como foi assim a música, eu sei que você viu aquele violão, se cantou pelo violão, e assim quando você aprendeu a sua primeira música, como foi esse primeiro encontro assim direto você com a música? Esse primeiro momento, na verdade, antigamente vendiam as revistinhas. Essas revistinhas vinham você deve lembrar, as pessoas mais antigas. E aí vinha aquelas músicas cifradas. Isso. Aí eu peguei comprei uma daquelas ali, decorei os acordes, fui tentando formar dali dos acordes o som, pegando a letra e cantando, e foi assim. Esse foi o meu primeiro contato. Você lembra qual foi a primeira música? A música Lembro. que fez você pegar mesmo o violão e se apaixonar pelo violão? Vou tentar aqui então. Vamos lá. Essa tristeza toda dentro do coração parece que não muda até que passe a solidão. As pessoas não se falam mais. Por isso eu preciso de você demais. Eu preciso de você. Fique então comigo.
preciso conversar. Eu busco um amigo, coisa difícil de encontrar. As pessoas não se falam mais, por isso eu preciso de você demais. Eu preciso de você. Me trouxe grandes lembranças, me levou à minha infância aí. Pois é, que bom, é interessante, rapaz. Eu tenho um violão guardado, né? A primeira vez, a outra vez que eu tinha tentado, eu comprei as cordas. Depois comprar o violão. Agora eu comprei o violão, tá lá guardado. Qual o problema? Aí eu vou fazer essa pergunta aqui, maestro, destro ou esquerdo para tocar violão? Ele tem que trocar as cordas ou tem que tocar de cabeça para baixo? Essa é uma pergunta recorrente. Não necessário, não necessariamente. Se você parar para prestar atenção em grandes instrumentistas, como por exemplo Paul McCartney, Jimi Hendrix, eles eram esquerdos. E as cordas do instrumento dele não eram trocadas. Então, assim, nos ensina isso. No entanto, tem pessoas que realmente têm essa necessidade de trocar. Se você me perguntar hoje, para início, eu troco as cordas ou não, já que você me fala de esquerda? Eu digo, vamos trocar e vamos experimentar. E vamos ver como você se adapta melhor. Até por conta de que aí tem um problema. Quando você troca as cordas, você está preso àquele instrumento. Se você for para um outro, chegar num lugar, numa rodinha de amigos, que tiver um violão, você não vai tocar com ele. Então, eu acho que o necessário e suficiente seria primeiro você tentar com o violão, com as cordas normal, e se não, você inverter. Porque aí você tem a possibilidade de tocar com outros instrumentistas. Então, assim, eu deixo muito, muito aberto isso ao aluno, a forma que ele melhor se adapta. Muito bem. Eu vou ver o que é que eu faço, porque o instrumento ele facilita muito, viu? O compositor a se inspirar. É interessante. Primeiro para você ter a base. Tá bom. Mas antes de terminar, agora para terminar, viu, Henrique? Henrique disse que está querendo fazer uma serenata e quer aprender a tocar o instrumento. Ele quer saber se você já fez alguma serenata, fez alguma declaração para sua esposa hoje através do violão. Eu canto canções e falo, cito o nome dela, mas especificamente assim, eu não fiz uma canção ainda para ela, fiz para minhas duas filhas, as nossas duas filhas, Maria Cecília e Maria Fernanda. A serenata era algo que era bastante praticado, né, nas conquistas de antigamente. De antigamente, exatamente. Né? Pois é. Maestro, um prazer, obrigado pela sua audiência aqui e vamos que vamos. Vamos movimentar mais ainda a nossa cultura. Agradeço muito de coração esse convite, sou muito feliz, estou lisonjeado de fazer essa abertura desse primeiro momento desse podcast e assim, dizer a você de que a minha alegria em estar aqui com você, sou de verdade, verdadeiramente eu sou seu fã desde o tempo que já te escutava na rádio e para minha alegria quando eu recebi esse convite, me senti valorizado como professor, como arte educador e também como seu ouvinte. Então, assim, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente falar de arte e cultura e construir um pouco mais de saber dentro da cidade que ensinou a Paraíba a ler. Muito obrigado de coração. Um abraço para o maestro, um abraço para você que nos acompanha, certo? Através do nosso podcast da Pense TV, que você vai nos assistir aí posteriormente nos próximos dias, enfim. Sinta-se à vontade. No próximo episódio a gente vai estar trazendo mais cultura para você. Estive ausente do rádio, eu ainda estou, mas estamos aqui presente, retomando aos poucos, né, após essa batalha que ainda não terminou. Uma batalha que a gente enfrenta há 2 anos e meio, né, dessa questão de saúde, mas a gente está voltando aos poucos, né? Até contrariando um pouco o meu método lá de Natal, um abraço, né? Mas estou voltando aos poucos, porque é preciso, tá certo? E a gente... vamos se recompondo, certo? Porque temos muita coisa para realizar dentro da cultura, fora da cultura, certo? Na área de saúde também temos projetos para colocar em prática. Aqui na Pense TV vamos colocar algumas coisas boas no ar, tá certo? Futuramente o esporte vai entrar no ar, vai entrar no ar também
A política não pode faltar também, né? Nós vamos estar aqui discutindo e debatendo a política também da cidade e da região, enfim. Então, é um passo a mais para a gente. Eu termino o nosso programa de hoje dizendo: o valor de um grande homem deve ser reconhecido, não há dada que eu tema, sou deveras destemido. Carrego junto a mim coragem e disposição, tenho um arco criativo, tenho flechas de ação. Por trás de tanta humildade, astúcia é o que supera. São tantos sonhos, desejos a realizar sem espera a paciência segue viagem sem fim. Passa por cidades lindas, por abrolhos, por jasmins. Curva o norte e vai ao sul, retorna pela esperança, ainda guardo na lembrança os meus sonhos de infância. Depois de tanto lutar com vontade e amor, orgulhoso hei de ser e ainda sou, ou já sou, grande homem de valor. Um abraço a todos, Pense Cultura, valeu, abraço Cajazeiras, abraço Paraíba, tchau.